Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. A passagem que vamos meditar nessa noite é o capítulo 32 de Gênesis, né? Que começa assim: E foi também Jacó ao seu caminho, e encontraram-se os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim, que no hebraico significa lugar de encontros ou acampamento dos anjos, né? Interessante que aqui, quando ele começa a sua jornada de volta, ele tem essa visão, né? O encontro com anjos no seu caminho, né? Ou seja, ali Deus mostra para Jacó que ele nunca esteve sozinho, né? Ele mostra para Jacó que sempre em sua caminhada, nas atitudes que ele fazia de se voltar, né? Mesmo os seus erros e acertos, Deus estava com ele, presente em volta dele, né? Então esse é um significado que ele nota mais à frente. Ele vai reconhecer que esse lugar, né, ou seja, o Manaim, um encontro, lugar de acampamentos, é onde Deus dá uma garantia de que ele teria vitória. Mas o medo sempre vem, né? Quantas vezes eu, você, quando tentamos nos voltar, ser resilientes, né? Ou seja, voltar ao estado original que Deus ordena para que ele volte, tememos. Veja que Jacó tinha razões para temer, né? Seu irmão Esaú, até então, quando ele sai do seu lugar, ele saiu com promessa de morte, né? Esaú queria matá-lo por ele ter enganado a ele, né? Roubado a sua primogenitura. E ele sai fugido, né? Então ele está retornando. E agora? Né? O temor vem, o ser humano é assim, né? Felizmente, ele sabendo quem serve, nós sabemos quem nós servimos. Mesmo assim somos falhos e tememos. Mais à frente vamos ver que ele arruma presentes para entregar. Embora um pouco antes ele separa, né, a sua família. Aqui pelo versículo 7, então Jacó temeu muito e angustiou-se, repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, as vacas, os camelos e os seus, em dois bandos, né? Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, a outra banda escapará. Disse mais Jacó, Deus é meu pai, Abraão, e Deus é meu pai, Isaque. Ó Senhor, me disseste, toma a tua terra e a tua parentela e fartei bem. Ele começa uma oração aqui no 9, né? E vai até o 12. E no 13 ele passou a noite ali. Nessa oração, né? Ele conversa com Deus, pede que Deus o livre, né? E prepara presentes a seu irmão. Manda primeiro com os presentes, para quando passasse por Esaú, avisasse que Jacó viria atrás. Segundo, terceiro, né? No 20 ele diz, e direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia eu, e apracarei com o presente, né? Que vai diante de mim, depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Vejam que ele reconhecia o seu erro, né? E que a maldade poderia estar ainda germinando e, por que não dizer, com muitos frutos em seu irmão Esaú. E ele poderia ser morto. O interessante é que aqui pelo 22, nos começa dizendo que ele tenta passar o val de Jaboque. Aqui pelo versículo 22, ele levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres, duas filhas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tornou-os a fazê-la passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só
Lutou com o varão até que a alva subia. É interessante notarmos aqui, lutou com um varão, né? E vendo que não prevaleceria contra ele, tocou na sua juntura de sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Por ele disse, não te deixarei, se não me abençoares. Ele disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, Jacó. E ele disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutasse com Deus e como um homens, e prevalecesses. Interessante aqui, Val de Jabote. Val, parte rasa, Jabote, é o nome do local, do rio. Quando Jacó passa ali, o texto nos diz que ele luta com um anjo, né, um varão. Ele diz que parecia ser um anjo, né? Então há uma discussão, ou seja, alguns dizem como pode lutar com Deus e vencer, né? A questão é ali que ele lutou a noite toda. Pode ser espiritualmente, materialmente. A questão ali que ele lutou. Mas eu acredito que foi algo sobrenatural, porque ele foi ferido em sua coxa. Significando assim, você por 20 anos, né, vamos dizer assim, parafraseando, fugiu de seu irmão. Agora você não irá fugir mais. Né? Você não vai fugir mais. Com essa mesma perna que você fugiu, você vai retornar agora, mas você foi ferido. Né? Quero dizer hoje que, veja o Moisés. Moisés era a coxa boa da carne, mas foi ferido, não entrou na terra prometida. Perceber então que o povo, as pessoas, muitas vezes andam pela carne, confiam na carne, confiavam em Moisés. Quando faltar pão, água, Moisés não dará. Né? Ou seja, carne, né, orará a Deus. Então, há momentos em que Deus irá agir de forma sobrenatural. Vejam que Jacó, ao ser ferido, Deus o ensina que não era com a carne, não era com suas forças, mas com o poder de Deus, com Deus em sua frente. E chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face e minha alma foi salva. É interessante que aqui, nesse ensinamento que ele recebe de Deus aqui, lutando, ferido na coxa, ele aprendeu tanto que eu creio, aqui no capítulo 33, vamos fazer um outro vídeo para nós meditar, que quando ele se encontra com Esaú, o arrependimento já era tão grande de seus erros passados, que se Esaú ainda o quisesse matar, se Esaú ainda tivesse raiva tamanha de seu irmão e destruísse a sua vida ali, ele morreria contente porque o arrependimento já vinha vindo sobre ele. Quer dizer para você que quando há arrependimento, quando há renúncia, quando há uma transformação, mesmo que, repito, mesmo que os teus inimigos se levantem, mesmo que muitas vezes, hoje não acontece, mas no passado pessoas perdiam a sua vida por ter essa renúncia do que é errado. Hoje você não pode perder, quem sabe você não perde a tua vida por renunciar ao pecado, por tomar a posição em Cristo. Mas pode perder amigos, né? Perder a comodidade, quem sabe um local onde você trabalha, vive, você terá um outro tratamento, por assim dizer. Você poderá perder algumas regalias, por assim dizer, entre aspas, né? Você não será mais bem visto por alguns, mas será bem visto por Deus. Então, nos dias de hoje, você poderá não ser morto por tomar essa decisão, mas sofrerá o desprezo. Então, veja que quando a pessoa realmente renuncia, se arrepende de seus erros, seus pecados, aconteça o que for, ela fica firme, com a esperança sincera que Deus está agindo a favor dela. Mas, como ser humanos, temos nossos medos. Como ele teve, né? No 33, nós vamos meditar no capítulo ali, num outro vídeo, ele se encontra com Esaú, né? Esaú e Jacó se encontram,
E houve, né, um encontro muito interessante ali. O que Deus quer dizer para mim e para os irmãos essa noite, que haverá momentos que você achará que está sozinho, mas você não está. Vejam que inicia ele encontrando-se com anjos, né? Imaginaram você voltando para um local em que você teve ameaças de morte e Deus, né, aparece para você, não como uma teofania no caso ali, mas ele viu anjos. Teofania pode se aplicar na luta com o anjo, né? A luta com o anjo pode se aplicar como teofania, mas nessa luta ele aprendeu. Nessa luta teve seu nome transformado, mudado para Israel. Não de Jacó, enganador, como os dizem, né? Mas Israel lutou com Deus, né? E com homens e venceu. Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, em nome de Jesus. E creia que mesmo que você tome essa posição de servir a Deus, somente a Deus, seguir os seus passos, obedecer a Ele, se as lutas vierem, problemas muitas vezes se levantarem contra você, Deus é contigo. Amém? Pai querido, Pai amado, obrigado por essa palavra que meditamos aqui do 32 de Gênesis, a qual o Senhor nos ensina que o Senhor está sempre conosco. Que em nossas lutas, muitas vezes somos feridos, Senhor. Muitas vezes somos feridos em algumas partes, Senhor, espiritualmente, para que possamos não nos apoiar em nossa própria força, mas na força do Senhor. Muitas vezes somos feridos, nosso ego tem que ser ferido, o nosso ego tem que ser transformado. Pai querido, Pai amado, transforma nossa mente, nosso olhar, nossos lábios, o nosso falar, o nosso ir e vir, para que possamos testemunhar que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.